Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versos 6 até o 8. Assim nos diz: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, obrigado, Pai, pela a grande bênção que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, reunidos para adorar o Teu santo e glorioso nome. Obrigado, nosso Deus, porque nós temos toda a alegria, ó Deus, de adorar a Ti. Ó Deus, há dias em que talvez pelo cansaço, talvez pelo calor, talvez por causa das fadigas do dia, por causa de afazeres extra, ó Deus, de alguma forma, parece que estamos menos dispostos na adoração. Mas, Pai Celestial, há um fato que não muda: o Senhor continua sendo o nosso glorioso Deus, sempre maravilhoso, sempre excelso. Ó Deus, até porque a Tua palavra nos diz que o Senhor não muda, nem qualitativamente, nem quantitativamente. O Senhor não tem como ser melhor, nem pior. O Senhor já existe em perfeição absoluta. Ó Deus, e que maravilha! O Senhor nem nos ama mais, nem nos ama menos. O Senhor já nos ama de maneira perfeita e completa. Nosso Deus, nós exultamos de alegria quando pensamos em Ti, quando pensamos nas Tuas perfeições, quando pensamos na Tua grandeza, quando meditamos no Teu amor. Ó Deus, tão exaltado é o Deus a quem nós servimos, tão maravilhoso é o Deus a quem nós servimos, tão sem igual é o Deus a quem nós servimos. Ó Deus, vai chegar o dia em que estaremos ante a Tua presença face a face. Ó Deus, os bloqueios, ó Deus, os empecilhos que nós temos hoje, nós não mais teremos, ó Deus, naquele dia, quando estivermos à Tua presença, quando houver o encontro do noivo com a noiva. E Pai Celeste, que momento glorioso vai ser, Deus, enquanto esse dia não chega, dê para nós corações transbordantes de alegria ao ouvir a Tua palavra. Ó Deus, ao nos reunirmos como o corpo de Cristo, como servos do Senhor, como uma comunidade redimida pelo Cordeiro. E Pai Celeste, nós te pedimos que o Senhor nos dê a bênção de a cada dia andarmos em santidade em Tua presença. Queremos, nosso Deus, agradecer-te, queremos suplicar por essas coisas em nome do Senhor Jesus, a quem nós muito amamos. Amém. Queiram sentar, queridos. Amados, certa vez eu assistia um filme que tratava do Império Romano, a sua expansão, seus amigos e seus inimigos. E um dos personagens romano, defendendo o Império Romano, Roma, os que estavam ao redor tinham as suas reclamações. Roma cobrava tributos demais, Roma era violenta demais, Roma tratava de forma implacável os seus adversários, etc, etc. E a acusação era que Roma tinha se tornado maligna, tinha se tornado algo ruim, em vez de trazer benefício, inclusive para os seus cidadãos, tinha se tornado algo ruim. E o personagem que defendia, ele disse algo que ficou gravado para mim. Ele disse: quando algo é muito grande, é impossível que não haja erros, é impossível que não haja erros.
É impossível que não se cometam deslizes. A defesa era a seguinte: um império do tamanho do nosso, sendo tão vasto como nós somos, é lógico que uma dificuldade ou outra vai acontecer. É lógico que algo esquisito vai acontecer, mas nós não podemos classificar tudo como ruim. Queridos, eu não sei se acontece na mesma proporção, mas algo que é perceptível é que o cristianismo, no nosso contexto evangélico brasileiro, ele tem deixado a desejar em muitas áreas. Talvez é porque ele está aumentando em quantidade. Talvez é porque estão sendo acrescentados centenas, milhares, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Nós já somos mais de 25% da população brasileira, e a estimativa é que esses números continuem aumentando, que esses números continuem sendo crescentes. E queridos, um fato que é inegável é que a figura, o retrato, a descrição do cristianismo evangélico brasileiro é que ele é menos santo do que tempos atrás. Irmãos, tempos atrás, alguns grupos eles eram conhecidos, alguns grupos evangélicos, algumas denominações eram conhecidas por causa da sua forte ênfase na santidade. Alguns inclusive exageravam nisso. Alguns se excediam, pecavam pelo excesso. Mas o que parece é que muitos se cansaram disso. E hoje nós pecamos por entendermos demais, por nós não querermos ser aqueles crentes chatos, por nós querermos sermos legais demais, compreensivos demais e aceitos demais. Queridos, no mundo que ama as trevas, no mundo que ama o pecado, querer ser aceito, querer nunca ser intransigente, sempre legal, sempre amigável, sempre cordial, isso vai gerar um preço e tem gerado. Além disso, se multiplicam as igrejas, os ministérios que sonham, que desejam, que já transformaram em um verdadeiro ídolo os números. Parece que a relevância do cristianismo só é relevante se a gente tiver um grupo grande. Nós entendíamos no passado que a nossa relevância se encontrava na santidade. Ser servo de Deus dizia algo a nosso respeito. Nós éramos pessoas honestas. Nós éramos pessoas que tínhamos uma palavra confiável. Alguém que se dizia crente, alguém que se dizia evangélico, era reputado como alguém diferente. Era reputado muitas vezes como um chato, porque ele não dançava a dança da hora. Nós não estávamos preocupados em sermos parecidos com as demais pessoas. Pelo contrário, nós queríamos sermos diferentes, porque é assim que o povo de Deus deve ser. Agora, queridos, enquanto o contexto evangélico brasileiro muda, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E nós vamos considerar hoje à noite que nós precisamos decididamente jogar fora o fermento do pecado. Precisamos decididamente, energicamente, jogar fora o fermento do pecado. Como que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que manter o pecado é um orgulho perverso. Paulo, na sua argumentação, ele continua repreendendo aquela igreja. Ele já tinha dito para eles no início do capítulo 5 que o orgulho deles em manter no meio deles aqueles que tinham se entregado para a imoralidade, que eles
estavam orgulhosos e que aquilo não era bom. Paulo disse: vocês deveriam estar cheios de tristeza e não cheios de orgulho. Agora, nesse momento, Paulo diz: o orgulho de vocês, a vanglória de vocês não é boa, o orgulho de vocês não é bom. Queridos, uma das coisas que são interessantes é que quando nós achamos que nós temos boas ideias, quando nós achamos, nós fazemos a somatória, somamos e subtraímos e entendemos que temos as melhores ideias, que temos razão, que temos as evidências a nosso favor. Quando nós entendemos isso, às vezes somos tendenciosos ao orgulho, para não dizer que muitas vezes somos tendenciosos ao orgulho. O problema é que eles tinham concebido ideias ridículas e eles se orgulhavam das ideias deles. Eles mantinham no meio deles pessoas imorais e eles se orgulhavam disso. Paulo diz: o orgulho de vocês não é bom. Essa atitude arrogante, essa atitude em que vocês olham para si, olham para a escolha de vocês, para o entendimento de vocês, para aquilo que vocês têm feito e o modo como vocês têm tratado as coisas e se orgulhado, Paulo diz: isso não é bom. Daí ele vai ainda esclarecer, vai usar a figura. O nosso texto, ele tem assim, bastante uso. Paulo faz bastante uso de figuras. Ele vai utilizar o fermento e logo depois a Páscoa, os elementos, ou alguns dos elementos da Páscoa, para falar do pecado e da nossa necessidade de jogar fora o fermento do pecado. Ele nos diz: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Bem, algumas coisas sobre essa frase. Em primeiro lugar, Paulo está fazendo uma pergunta que já tem a resposta. Queridos, vocês entendem, né, que um pouco de fermento revela toda a massa. Então, a primeira coisa, a pergunta dele, ele não está perguntando: será que é assim? Não, a pergunta dele, na verdade, é como se fosse uma afirmação. Vocês entendem bem que um pouco de fermento vai mexer, vai fermentar, vai levedar toda a massa. Em segundo lugar, é interessante a gente perceber que normalmente, não sempre, mas normalmente a palavra fermento está ligada ao pecado. Normalmente. Essa ideia de fermento, tirar o fermento, ela era muito conhecida dos judeus desde tempos bem antigos. Quando eles ainda estavam no Egito, Deus estabeleceu a Páscoa. E a Páscoa exigia deles que eles comessem pães sem fermentos, pães asmos, eles comessem ervas amargas e eles também sacrificassem o cordeiro pascual. Então, o fermento era algo que era tido como tão negativo nesse período da Páscoa, que se fosse encontrado fermento na casa de alguém, essa pessoa deveria morrer. Eles não deveriam aceitar nem presente no pão, nem presente nos lares. Olha, nesse período nós não aceitamos, não é aceitável que vocês tenham fermento. A ideia da rapidez, a ideia da pureza, o símbolo queria transmitir essas coisas. Eles estavam saindo apressadamente do Egito e também a ideia de pureza estava sendo retratada. O fermento, então, crescentemente foi assumindo essa ideia de pecado, de algo pecaminoso. Paulo então diz: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Nesse momento, irmãos, o apóstolo nos deixa muito claro do poder corruptor do pecado. O pecado, ele tem o poder de corromper, de estragar.
É como alguém já sugeriu, se você pegar um cesto de maçãs e der algumas maçãs boas, talvez tenha uma ou duas que estão estragadas. E se as demais estão juntas, talvez tem 20, tem 40 que estão boas. Só tem duas que estão estragadas. Não vai acontecer de as 20 ou as 40 tornarem aquela que está estragada uma maçã boa, mas o contrário vai acontecer. Pelo contato, pela mistura, as duas maçãs ruins, elas vão começar a contaminar todas as demais. Assim acontece, por exemplo, se você pegar uma manta de carne, você pode ter um pedaço pequenininho, que você junta com a parte boa, vai estragar o restante. Paulo usa, na verdade, aqui uma figura mais poderosa. E aqui ninguém melhor do que as mulheres para saber que um pouco de fermento vai mexer, vai fazer um efeito em toda a massa. Aqui, irmãos, o que a Escritura está nos dizendo, esse é o efeito do pecado no nosso meio. Ele tem um poder de corromper, ele tem um poder de estragar, ele tem um poder de ampliar o mal. Se ele é mantido no nosso meio, se nós não temos uma atitude de tirá-lo do nosso meio, ele tem esse poder de estragar o restante. Lamentavelmente, o meio evangélico tem pensado de maneira muito diferente, irmãos. Lamentavelmente. Houve um tempo, talvez há uns 10, 15 anos atrás, em que era comum, em que era aceito, em que era tido como benéfico, que a Igreja do Senhor aplicasse a disciplina eclesiástica. E a disciplina eclesiástica é quando alguém que se diz irmão entrega-se para o pecado e começa a praticar coisas tão reprováveis. A igreja, irmãos, de maneira particular, às vezes de maneira pública, chega-se para esse irmão e diz: meu querido, o que você está fazendo não é interessante. Meu irmão, o caminho que você está tomando não é um bom caminho. Às vezes a coisa é de tal modo, meu irmão, como que você foi fazer isso? Trata-se publicamente, trata-se abertamente. Depois de um tempo, a igreja passou a tratar, parece que somente aqueles pecados os mais grosseiros, logicamente, que nós entendemos que algumas coisas que não são tão sérias, nós conversamos, nós orientamos. Opa, olha, está a caminho da coisa ficar pior. Antes de ficar pior, toma as providências. Mas às vezes a coisa já é mais séria. Às vezes a coisa já precisa de uma providência enérgica e ampla. Então, houve um tempo que a igreja fazia isso, não apenas com o pecado da imoralidade, mas com vários. Porque a Escritura não coloca apenas o pecado da imoralidade como detestável, como inaceitável, outros também. Agora, com o passar do tempo, parece que esse era o único que era reprovável. E talvez em nossos dias nem mais isso. Em nossos dias a imoralidade é crescente entre jovens e entre casados, entre pessoas que nós esperávamos que já estivessem amadurecidas, mas é crescente. Os adultérios, os divórcios, irmãos, isso deveria nos envergonhar, mas é crescente no meio do povo de Deus. E a igreja parece que a semelhança da igreja de Corinto, ela se orgulha. Não, aqui nós tratamos de cada um, aqui nós amamos todas as pessoas, aqui nós não abandonamos os nossos soldados feridos pelo caminho, não, nós amamos a cada um. É lógico que a igreja não deve abandonar os soldados, mas aplique a ilustração no contexto correto. Será que nós não percebemos que a glória de Cristo está em jogo? Será que nós não percebemos que a relevância não é apenas em ter números? É incrível, irmãos, como o tempo vai passando e se alastra a ideia de que nós precisamos cuidar, que nós podemos.
você vai constranger as pessoas, olha, talvez até dar um processo jurídico. Não, as pessoas não voltarão mais. Parece que a liderança evangélica absorveu, reteve ou colocou para cima uma mente de comerciante. Como assim? O comércio, ele quer atrair o cliente de todas as maneiras. E aqui nós falamos que você é a pessoa mais importante, satisfação total em você, que você esteja plenamente satisfeito. Queremos cuidar de você, queremos oferecer o melhor para você. O comércio tenta de todas as maneiras atrair as pessoas. Parece que a igreja evangélica tem essa mentalidade. Nós não queremos constranger ninguém, nós não queremos falar nada desagradável para ninguém, nós não queremos de modo algum afastar ninguém do nosso meio. Pelo contrário, nós queremos ser uma comunidade atrativa. Irmãos, isso só em parte é certo. Quando os que se dizem povo de Deus abandonam a conduta que se é requerida, que caracteriza aqueles que são servos de Deus, a Escritura diz que nós, a igreja, nós devemos nos portar corrigindo. Mas se as pessoas não voltarem, talvez não são convertidas, talvez não querem andar com Cristo de verdade, talvez não se preocupam com a glória de Deus. Pastor, mas e se nós começarmos a diminuir por causa disso? Você sabe o que a igreja do passado fazia? Ela colocava o rosto no chão e ia chorar na presença de Deus. Ela ia clamar: Deus, santifica-nos. Deus, faça-nos perceber a tua grandeza, a tua santidade, a tua pessoa, a tua magnitude. Deus, santifica o teu povo. Deus, tem misericórdia do teu povo. Deus, volta-te para nós. Não dê as costas a nós, ó Deus, nos abençoe. A igreja do passado, ela se voltava para Deus e clamava a misericórdia de Deus. A igreja do presente não trata os transgressores como deveriam, fica acariciando o ego deles e não se volta clamando que Deus esteja agindo no nosso meio. Estou sendo exagerado, irmãos? Irmãos, que vergonha! Que vergonha! Como que os líderes evangélicos têm abraçado essas ideias medíocres? Por causa dos números, estão dispostos a tudo. Será que nós não percebemos que a glória de Deus está em risco, está em jogo? Será que nós não percebemos que a relevância não se encontra apenas nos números, mas na santidade? Há algum tempo atrás, se você dizia que era crente, servo de Deus, você era alguém confiável. Hoje eu escuto de comerciantes. Entre os maiores caloteiros estão os que se dizem evangélicos. Irmãos, que vergonha! Que vergonha! Que o povo de Deus se arrependa disso. E que a igreja entenda que um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós precisamos de atitudes nobres em relação ao pecado. E uma atitude nobre em relação ao pecado é tirar o pecado do nosso meio, é entender que manter o pecado é um orgulho perverso. É o que Paulo está dizendo. No verso 7, olha o que Paulo diz: livrem-se do fermento velho, joguem fora. Literalmente Paulo está dizendo: o velho fermento, o pecado, ele é para ser jogado fora. Ele já disse que a pessoa que estava se entregando para a imoralidade deveria ser excluída. Ei, meu amigo, falar de exclusão no meio evangélico, você está doido, rapaz. Coisa mais difícil alguém vir entre nós vamos estar excluindo. Irmãos, nós estamos perdendo o poder, porque nós mantemos o pecado no nosso meio. A Escritura diz: jogue fora, livrem-se do fermento velho. Essa aqui era a atitude que deveria acontecer, especialmente nesse contexto de Páscoa. Ele não deveria ser mantido dentro de casa, não deveria existir, ele deveria ser lançado fora. A partir desse verso 7, Paulo muito claramente pega a figura da Páscoa, os elementos,
da celebração da Páscoa para falar acerca do pecado e como lidar com ele. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Então Paulo está dizendo o seguinte: o fermento ele é para ser jogado fora, o pecado ele é para ser jogado fora, para que vocês sejam nova massa e sem fermento. O fermento não pode fazer parte. O grande problema nosso, irmãos, é quando nós começamos a negociar com o pecado. Queremos entender demais, queremos ser compreensivos demais. Não, mas espera aí. Não, mas ele é bonzinho, ele não é assim, ela é boazinha. Irmãos, o pecado, dada a sua gravidade, ele precisa ser tratado com rigor que lhe é devido. Deus odeia o pecado. Nós, como igreja, nós deveríamos ter nojo do pecado. Deveria ser algo inegociável para nós. Não é que nós somos uma comunidade rancorosa, não é que nós somos uma comunidade implacável, não é que nós somos uma comunidade que não entendeu o perdão. Não, não é nada disso, irmãos. Pelo contrário, o povo de Deus é uma comunidade que ama, o povo de Deus é uma comunidade que acolhe, o povo de Deus é uma comunidade que sara, que cuida, que acompanha, mas que também trata com devido rigor o pecado. O problema é que nós queremos manter uma parte que é agradável, mas a parte que as pessoas, eu penso que os ímpios, porque o crente ele quer ser tratado do seu pecado, o ímpio não. O ímpio quer que alguém passe a mão na sua cabeça, mas o servo de Deus, ele sabe que está errado, ele sabe que ele tem que ser corrigido. E essa parte nós temos deixado fora, e nós não deveríamos. Tem acontecido uma negociação imprópria. Livrem-se do velho fermento, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. O apóstolo está nos falando da natureza da igreja. Qual que é a natureza da igreja? Sem pecado. Como assim? Cristo já pagou tudo. Existe, irmãos, quando nós falamos de santidade, existem 3 aspectos. Existe o que nós chamamos de santidade posicional. Em Cristo nós somos santos, sem fermento. Nós somos massa nova em Cristo, posicionalmente. Existe a santidade progressiva, que é essa, dia a dia, abandonando velhos hábitos, compreensões impróprias de um cristão, crescendo, sendo mais parecido com Cristo. E existe a santidade perfeita. Um dia seremos não apenas posicionalmente ou progressivamente, mas perfeitamente santos. E o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: livrem-se, tornem-se massa nova e sem fermento, como realmente vocês são. É assim que o povo de Deus é. Cristo ele já pagou todo o pecado, e o crente posicionalmente ele é sem pecado, mas nós devemos ser isso no dia a dia. É o que o apóstolo nos diz. E ele nos dá razão, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Como assim? Nós somos massa nova e sem fermento, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro Pascual, Cordeiro que morreu na sexta-feira da Páscoa, ele já foi sacrificado. Queridos, muito provavelmente quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, ou deveria estar no período da Páscoa judaica. A igreja não comemora a Páscoa, a igreja celebra a ceia do Senhor. A Páscoa se tornou uma figura ilustrativa, porque Cristo ele é o nosso Cordeiro que nós celebramos. No nosso caso, uma vez por mês, quando celebramos a ceia do Senhor substituiu a Páscoa que era celebrada pelos judeus no Antigo Testamento. E então, irmãos, Cristo, o nosso Cordeiro, ele já foi morto, ele já foi sacrificado. Por isso nós somos nova massa
E por isso nós devemos viver, as nossas vidas precisam ser caracterizadas por ausência de fermento, por ausência do pecado. Nós não conseguiremos ser perfeitos, mas nós devemos viver vidas íntegras. Deixa eu te dizer uma coisa que acontece quando nós nos entregamos ao pecado. Parece que o poder tão excepcional, tão gigantesco do sacrifício de Cristo é pequeno quando a igreja de Cristo é caracterizada pelo pecado. Uma comunidade talvez até grande, talvez com programações bem elaboradas, isso e aquilo, mas se as pessoas ali são conhecidas como imorais, se os crentes ali são conhecidos por estarem enganando, serem caloteiros, os rapazes e as moças se entregam à imoralidade, os casais, eles são dados aos divórcios, os casamentos vivem num turbilhão, e a santidade na vida, na família, no meio social, nos diversos relacionamentos que nós temos, são relacionamentos marcados pelo pecado. Queridos, parece que esse poder extraordinário do sacrifício de Cristo não é tão extraordinário. Os descrentes são os primeiros a apontar o dedo para nós. Vem cá, tu não diz que é crente? Você não diz que ser crente é maravilhoso? Você não disse que Ele te libertou? Você não disse que algo tremendo aconteceu na sua vida? Como assim? Está aí fumando, bebendo, se prostituindo ou qualquer outra coisa. Nós não falamos que é tão maravilhoso e daqui a pouco nos entregamos para o pecado e daqui a pouco passamos a achar que ele é normal. Chamamos isso de amor. Isso vai, irmãos, contrariar a mensagem de que o sacrifício de Cristo é maravilhoso, poderoso, libertador. E, irmãos, através de Cristo, alguém que estava pensando em suicidar-se pode encontrar todo o sentido da vida. Alguém que estava completamente dominado pelas drogas, pelo vício, pode se encontrar instantaneamente liberto. Alguém que já não via mais solução para a sua vida, para a sua caminhada, pode ter a melhor de todas as surpresas, se encontrar com Cristo. Cristo maravilhoso, irmãos. Ele já perdoou os nossos pecados. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário já nos trouxe libertação. O Cordeiro Pascual, quando ele foi originalmente morto, celebrado, significava que o povo de Deus estava sendo liberto, de que o povo de Deus sairia da escravidão do Egito para a liberdade dos filhos de Deus. O Cordeiro Pascual, na sua abordagem original e no seu memorial, a continuidade que acontecia em Israel, porque Deus instituiu a Páscoa como uma das festas que os judeus deveriam praticar constantemente. Eles mostravam: o povo de Deus foi liberto, o nosso povo foi liberto. Irmãos, o Cordeiro Pascual diz que o pecado já não tem mais poder sobre nós. É por isso que o fermento era tirado dos lares. Não se encontra na nossa celebração e nos nossos lares. Mas quando nós achamos que o pecado é normal, quando nós começamos a tratar como ele, como se ele devesse ser habitual no nosso meio, essa mensagem é perdida, essa mensagem é estranha. Passamos a chamar o pecado de amor, de manter o pecado no nosso meio. O cara não larga os vícios, a imoralidade, a prostituição, a mentira e tudo o que faz, e continua lá dentro. Devemos jogar fora o fermento do pecado. Uma terceira maneira de nós fazermos isso é tendo a pureza e a verdade como marcas
da nossa caminhada. Veja o verso 8. O texto nos diz: por isso, portanto, tendo afirmado isso, celebremos a festa. Toda a linguagem aqui de Paulo se mescla com a celebração da Páscoa. Celebremos a festa. A ideia de celebremos a festa, participemos da festa, Paulo diz. E aqui Paulo não está dizendo: olha, vocês aí da igreja de Corinto passem a celebrar a Páscoa. Não tem nada a ver com isso. Entenda que ele está usando a Páscoa como uma figura de algo que deve ser concreto. Ele diz: celebremos a festa, vivamos a vida cristã. Deixa eu só fazer aqui duas colocações sobre essa expressão. O culto, irmãos, ele é descrito no Antigo Testamento como uma festa. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos festejando. Uma das passagens que são mais marcantes para mim é quando Moisés vai diante do faraó e diz: olha, o Senhor manda dizer, deixa o meu povo sair e eles vão celebrar uma festa para mim no deserto. O que eles vão fazer? Cultuar, oferecer sacrifícios, holocaustos, ofertas de comunhão. Então a Escritura diz que cultuar a Deus claramente é uma festa. De repente Paulo está falando do culto. Dificilmente, não é essa aqui a ideia. Mas como ele está falando de tirar o pecado do meio da igreja e também da vida pessoal, ele fala no coletivo e na individualidade. Ele diz: celebremos a festa. A ideia aqui é que vivamos a vida cristã, joguemos o fermento fora, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Paulo está dizendo: nós devemos andar, nós devemos caminhar, mas não com o fermento da maldade e da perversidade. O pecado já não deve mais ter espaço entre nós. Irmãos, a mensagem é inequívoca. A mensagem das Escrituras, ainda que o cristianismo evangélico mude, seja mais brando na sua mensagem contra o pecado, as Escrituras não são. Celebremos a festa sem o velho fermento, sem mais estarmos dando espaço, sem estarmos nos entregando. Irmãos, que nós tratemos o pecado como ele deve ser tratado, que nós tenhamos essa atitude firme. Agora Paulo não diz apenas, ele não fala apenas aquilo que deve ser tirado, mas com os pães sem fermento, com os pães áspros, da sinceridade e da verdade. A palavra sinceridade aí pode também ser traduzida como pureza de motivo, tendo a motivação correta, tendo o seu coração realmente entregue a Cristo, tendo a mente e os seus estímulos marcados por pureza, tendo uma atitude e uma caminhada que evidencia a libertação que Cristo trouxe nas nossas vidas. E a verdade nos marcando. Ele tanto fala de sinceridade como verdade. O pecado é uma agressão à verdade do Evangelho, à verdade do nosso testemunho, a verdade do que é ser cristão. O pecado, ele agride, ele esmurra, e se ele não for tirado para fora, ele vai nocautear. Quantas igrejas já se tornaram apenas comunidades religiosas? Uma comunidade que celebra, que se alegra com o Cordeiro Pascual, é uma comunidade que deixa o fermento fora, é uma comunidade que luta contra o pecado. Irmãos, eu não estou dizendo que isso é tarefa fácil, mas eu estou dizendo que isso é tarefa necessária, e é tarefa nossa, a igreja. Nós não podemos achar que isso é assim, que isso é normal, que nós devemos ser assim os legais, os transigentes em tudo. Não! Pelo contrário, irmãos, nós devemos ter a mensagem de esperança,
na mensagem de esperança. Nós podemos dizer que o Filho de Deus veio entre nós, Ele encarnou, Ele foi cravado em uma cruz, e Ele morreu clamando, dizendo que consumado está, o preço está pago. Eu e você tivemos libertação. Romanos, dos capítulos 6 até o 8, vai falar da vitória do cristão sobre o pecado. Eu e você não precisamos mais viver escravizados, nem a mentira, nem a pornografia, nem a imoralidade, nem a qualquer outra coisa, que antes nós éramos escravizados a essas coisas, agora não mais. Agora nós gozamos da liberdade dos filhos de Deus. Quando o pecado, de algum modo, quiser nos agarrar e nos prender, lembremos com alegria: eu já fui liberto pelo poder do Evangelho. Eu não preciso mais ceder à tentação. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Isso é glorioso na vida do crente. Mas é muito lamentável a igreja evangélica em nossos dias, com a sua busca desenfreada por números, tem deixado isso fora. E nós mais e mais estamos nos tornando uma caricatura do que é ser crente. Infelizmente, irmãos, os níveis se tornarão piores se a igreja não acordar. Como assim, pastor? Irmãos, os Estados Unidos, eles foram fundados, é uma nação fundada por servos de Deus. Hoje, os dois candidatos à presidência da República, ninguém sabe o que são as fezes, o que é o cocô lá no meio deles. Ninguém sabe dos dois quais são os piores, mentirosos, hipócritas. Concebem o seu plano de governo de acordo com aquilo que a população americana aspira. Eles, com a mesma velocidade que afirmam que são: eu sou contra o aborto, eu sou contra os benefícios que estão sendo concedidos aos homossexuais, e a isso ou aquilo, passam-se 1 ano, 2 anos, o mesmo candidato entrevistado há 1 ano atrás, agora a opinião pública mudou, ele muda imediatamente. Fingidos, incrédulos, perversos, é assim que eles são. Uma nação que, quando foi fundada porque eles queriam ter a liberdade de adorar a Deus, e hoje são uma nação desviada. Seus governantes, Obama, seu primeiro feito depois de eleito, ele institucionalizou o aborto nos Estados Unidos, o assassinato deliberado. As coisas podem ficar pior no nosso país. Nós podemos passar de uma maneira rápida a sermos um povo de um cristianismo nominal, sem força, sem poder, sem essa vitalidade que o Evangelho vivido pela igreja do Senhor Jesus traz, mostra, expõe. Paulo não negociava, irmãos. E ele instruiu com toda clareza que a igreja não poderia negociar com o pecado. Eu diria que a maior parte da igreja evangélica em nossos dias faz isso. Ela negocia. E não é à toa que o nosso testemunho perde a força. E não é à toa que nós nos tornamos um povo mais fraco, talvez até mais numérico, mas mais fraco em nosso testemunho, no nosso estilo de vida, de mostrar como é que um servo de Deus vive, como é que é alguém que foi transformado pelo poder de Deus, como é que é alguém que foi transformado pelo poder do sangue do Cordeiro, alguém que teve os seus pecados perdoados, alguém que agora provou da liberdade que os filhos de Deus provam. Essa mensagem de demonstrar que podíamos vencer o pecado era cada vez mais frágil, porque em nome dos números e de outras ideias mais,
A igreja não tem jogado o pecado fora. Quanto maiores, parece que mais problemas. Pode ser que essa máxima seja real. Pode ser que nós estejamos vivenciando as mazelas de um crescimento numérico. Irmãos, o que é preocupante é o grande percentual de cristãos, de igrejas, de denominações que deixaram de lutar contra o pecado. Antigamente, dos púlpitos tinham pregadores fervorosos denunciando o pecado, chorando por causa do pecado. Hoje eles não param de falar de bênção e querem ser aplaudidos toda hora e querem mais números como um clube religioso e nada mais. Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira. Que Deus traga à mente de todos nós que somos povo de Deus a consciência de quão maligno o pecado é e da nossa atitude de não negociar com o pecado, de não aceitar. O pecado, a semelhança de um câncer que ninguém quer que permaneça no nosso meio, precisa ser arrancado e lançado fora. Que nós não sejamos um povo que se cansa, que nós não sejamos um povo que não deixe de lutar contra o pecado, a favor da verdade. Que nós sejamos um povo que temos mangas erguidas e lutamos sem cansar, dizendo: se não é compatível, nós não vamos aceitar, nós não vamos achar que é normal, nós não vamos tratar como se nada tivesse acontecendo, pelo contrário. Nós vamos dizer: não é assim que um servo de Deus vive, não é assim que uma serva de Deus vive, não é desse modo que nós devemos nos portar como cristãos. Arrependa-se do seu pecado, volte-se daquilo que você tem feito. Lógico, irmãos, nós não vamos tratar com severidade toda e qualquer coisinha, mas aquilo que tem a seriedade, como as Escrituras mostram, devem ser tratados. Esses pecados devem ser tratados com essa energia, com essa severidade, porque isso é próprio da glória de Deus. Deus não compactua com o pecado. É por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, porque o Santo Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Deus que a Bíblia chama de Santo, 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 Ele não poderia conviver eternamente com pessoas que não tiveram os seus pecados totalmente perdoados, e somente a vinda do Filho de Deus para que os pecados pudessem ser perdoados. É por isso que Jesus veio e morreu. E nós, a igreja, o povo, a comunidade do Senhor, vamos brincar, negociar e manter o pecado no nosso meio? Não. Que Deus nos guarde. Que Deus abençoe o seu povo. Que o Senhor renove a energia que havia anos atrás em denunciar o pecado, em dizer que ele não é próprio para filhos de Deus. Que Deus se agrade de santificar sua igreja. Que Deus se agrade de purificar sua igreja. Que Deus se agrade de mais uma vez colocar nos olhos dos líderes, nos olhos de toda a igreja, irmãos, eu não me refiro apenas a nós, a igreja do Senhor vai muito além de nós. Que Deus se agrade de colocar isso bem claro para cada um, e mais uma vez o clamor por santidade seja proferido com toda a autoridade e poder que a igreja de Deus deve fazer. Que o nosso Deus nos dê a bênção de expurgar o fermento do pecado.
Nosso Deus, muito obrigado pela tua gloriosa palavra. Tu és santo, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sejam santos assim como eu, Senhor, sou santo. Ó Deus, a tua palavra diz que nós devemos viver em santidade e jogar o fermento do pecado fora. Deus, nós queremos hoje à noite, Pai, suplicar, ó Deus, em primeiro lugar por nós mesmos. Ó Deus, nos ajude, Pai, que nós sejamos um povo santo, que nós vejamos, ó Deus, a santidade como um alvo, como uma busca, como um prêmio, que essa seja uma marca nossa, constante. Ó Deus, que nós tenhamos atitudes enérgicas contra o pecado. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor quebrante os que se entregam ao pecado. Senhor meu Deus, nós colocamos em tuas mãos a Igreja Evangélica Brasileira como um todo. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da tua igreja, ó Deus. Pai, nós encontramos com tanta facilidade, ó Deus, se multiplicam, ó Deus, os líderes, os pastores, os ministérios, que tentam de todas as formas atrair pessoas, já não tratam mais o pecado. Ó Deus, se as coisas continuarem como estão, vão excluir a palavra inferno do vocabulário evangélico. Ó Deus, Pai Celeste, há uma preocupação em não constranger milimetricamente ninguém. Ó Deus, como dizer que uma comunidade dessa pertence ao Senhor, ou que ela está cumprindo os teus propósitos. Deus, traz arrependimento, ó Deus, traz clareza da tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, usa da tua misericórdia, Deus, faz com que esses textos, Pai, possam saltar aos olhos de todos aqueles que são teus servos de verdade, que haja um clamor verdadeiro, intenso, uma proclamação da tua palavra assim como ela é, que haja uma busca do teu povo por verdadeira santidade. Meu Deus, em nome de Jesus, nós seremos, ó Deus, uma comunidade deformada se nós abandonarmos a nossa luta contra o pecado. Pelo contrário, ó Deus, nós queremos, Pai amado, através de vidas transformadas, ó Deus, nós desejamos que os bêbados consigam vitória sobre os seus vícios, que os drogados, ó Deus, abandonem os seus vícios, que os mentirosos abandonem as suas mentiras, que os imorais deixem as suas imoralidades. Ó Deus, que os políticos tão acostumados à mentira e ao lucro fácil tornem-se pessoas honestas, inclusive aqueles que são servos de Deus. Ó Deus, toca, Pai, nas nossas famílias, toca, Deus, nos casais, toca, Deus, nos nossos filhos, abençoa, Deus, os nossos relacionamentos na esfera social. Ó Deus, que nós, ao termos contato, ó Deus, com os colegas de trabalho, com os familiares, com os vizinhos, ó Deus, com as pessoas incrédulas, que nós sejamos conhecidos, ó Deus, como pessoas que foram transformadas. Ele era um mentiroso, mas agora não mente mais. Ele tinha a vida torta, mas agora ninguém mais pode dizer, é fato, é verdade, Jesus endireitou. Ó Deus, que nós, o teu povo, a plenos pulmões, preguemos que qualquer um pode ser transformado pelo poder maravilhoso do Evangelho do Senhor Jesus. Ó Deus, conduz-nos como igreja a pregar a mensagem da necessidade de vidas santas, de vidas compromissadas com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, te dar graças, nós queremos explicar essas coisas no nome do Senhor Jesus, a quem nós amamos. Amém.